Olá, pessoal. É um gran placer tener esta oportunidad de una presentación en nuestro cuarto Congreso Debra Brasil, dedicado a la epidermólise bulhosa. E hoje temos uma presença muito especial, Dr. Julio Calas, presidente de Distrófica Epidermólise Bulhosa Debra México, dermatologista, professor e pesquisador desde 1995, membro do Local Nacional de Dermatologia, Sociedade Nacional de Dermatologia, membro de Dermatologia, Academia Americana, e há uma grande esforço e participação da Fundação em Debra México em 1995. É uma pessoa. Primeira, me encanta sua dedicação e a todo o trabalho, e mais do que isso, a oportunidade de termos Dr. Julio Calas com nós acá em nosso congresso. Dr. Julio Calas, muito obrigada em nome de toda a nossa comunidade Debra Brasil e toda a nossa equipe, voluntários e pessoas e profissionais de saúde que compartilharão toda a sua apresentação e também o conteúdo, a experiência do México. Prazer tê-lo conosco e bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Obrigada à Fundação Debra Brasil pelo convite. Falarei agora um pouco da nossa experiência no México, com os nossos pacientes de epidermólise bulhosa. É muito difícil manejar na América Latina, obviamente, as condições econômicas do nosso país são complicadas para poder ajudar essas crianças, mas nós fazemos o nosso melhor para estar com eles, ajudá-los na qualidade de vida e, principalmente, prolongar a vida e estar sempre atento a qualquer problema que, porventura, possam ter. Começaremos a nossa conferência. Temos algumas fotografias que pode ser que incomodem algumas pessoas, portanto, eu peço desculpas de antemão e falaremos o que é o câncer de pele nos pacientes que possuem epidermólise bulhosa. Este é o primeiro slide, com agradecimento a vocês pelo convite, e agora continuaremos com o próximo passo. A pergunta é: qual é a frequência de câncer em pacientes com epidermólise bulhosa? O câncer, em geral, ele é pouco frequente. Somente nas formas distróficas é muito comum o câncer espinocelular. A minha história começou há 30 anos, trabalhando com pesquisa e com a colaboração com agentes importantes de todas as partes do mundo que sabem muito sobre epidermólise bulhosa. São a eles que eu agradeço por me apoiar e seguir nessa luta a favor dos pacientes. Este sou eu, há 31 anos atrás, em Barcelona, fazendo hematopatologia. E daí eu fui trabalhar na Inglaterra, onde eu conheci o Dr. John McGraw. Para o diagnóstico da epidermólise bulhosa, nós precisamos saber exatamente a história clínica do paciente. Quais são os sinais apresentados pelas bolhas? Quais são os sintomas, como a deglutição? Quais são os incômodos? É feita uma biópsia da pele com uma rotina histológica característica. Também pode-se fazer a microscopia eletrônica, mas o primeiro teste extraordinário para um diagnóstico correto é uma imunofluorescência na membrana basal epidérmica, com as proteínas da pele, para especificar quais são as proteínas que estão faltando ou qual seria a ausência ou diminuição das mesmas. Claro, os exames genéticos, eles são para entender melhor sobre as mutações e entender o tipo de mutações que eles possuem. A pergunta que todos nós fazemos e que muitos já sabem é: os pacientes de EB morrem de quê? Recém-nascidos geralmente morrem por desequilíbrios hidroeletrolíticos. Isso se deve às grandes bolhas no corpo, pois eles perdem muita quantidade de líquido. E aí acontece um desequilíbrio nutricional e eles acabam vindo a óbito. E também por infecções que eles possam padecer. Alguns podem ter obstruções na via aérea e isso é uma das causas comuns: a obstrução aérea, infecções e falta de desenvolvimento. Nas crianças, eles morrem por infecção como a sepse
e cardiomiopatia. E na adolescência é quando eles começam a desenvolver quadros depressivos. Podemos comparar com pessoas que não possuem este tipo de enfermidade, para que eles possam se destacar. Nos adultos, sabemos que muitas das formas distróficas começam como infecção e também por câncer espinocelular. A pergunta é, existem relatos de outros tipos de câncer nesses pacientes? Pouquíssimos trabalhos disponíveis, publicados. O Dr. Hall David, ele descreveu carcinomas basocelulares e o melanoma maligno em pacientes com a forma simples. O seu servidor, nesses arquivos, temos somente um caso de um carcinoma basocelular com pacientes da forma distrófica recessiva e um caso de câncer de mama que faleceu, infelizmente, e outra paciente que teve uma metastáse de origem indeterminada. A doutora Melério, ela descreveu um melanoma uveal ou ocular, um câncer de esôfago e de cólon. Estes são os artigos que estão publicados e que eu mencionei anteriormente. É importante dizer que o Grupo do Brasil descreveu o que seria o diagnóstico NEV, que pode ser, em alguns momentos, confundido com melanoma. Aqui é o artigo de pesquisa, na parte inferior, é um câncer de peito recorrente numa paciente com epidermólise bulhosa distrófica recessiva. O que acontece com os pacientes com epidermólise bulhosa e que surge um carcinoma espinocelular? O risco acumulativo para que esses pacientes tenham esse câncer, obviamente, é na forma principalmente severa generalizada. Existe 7,5 aos 7 anos de idade. Isso se deve ao fato de que existe um caso publicado na Índia de um paciente pequeno que desenvolveu um câncer desse tipo. No entanto, há um aumento de 90% quando as pessoas já têm 50 anos de idade. Sabemos que a metástase do carcinoma espinocelular é uma causa comum de morte nas formas distróficas. E no nosso país, nos últimos 30 anos, nós diagnosticamos aproximadamente 30 casos de carcinoma espinocelular numa população aproximadamente de 600 pacientes ou famílias. Essas informações, elas são casos da doutora Angélica Beirana e outros que são do Debra México, publicados em Monterrey. Este é um quadro muito dramático de um paciente que, infelizmente, veio a óbito. E, nesse caso, nós vemos como o paciente foi submetido a cirurgias e como o tumor, ele diminuía, reduzia e... Próximo slide. Essas são as últimas imagens nas quais o paciente chegou com esse tipo de infecção nodulares e alterações nas costas. Próximo. Infelizmente, esse paciente veio a óbito com uma queda da cama. E essa histopatologia característica do carcinoma espinocelular, ainda que sejam biópsias feitas e que não se vê claramente as lesões, nesses círculos verdes é possível ver o que seria a bolha característica com um slot muito próximo do que seria a base da pele e já invadindo os tecidos. Sempre existe uma inflamação. Isso é o que acontece. Os carcinomas espinocelulares, eles foram estudados por grupo de John McGraw, autores importantes, para entender o que está acontecendo. No entanto, a pergunta é, o que foi feito? A doutora Melério e outro grupo de pesquisadores, eles fizeram uma revisão sistêmica de 116 casos. Eles analisaram 167 artigos e eles viram que desses 117, 81 deles, quase 70%, pertenciam à forma distrófica recessiva. Também foram diagnosticados na forma dominante e a simples. É importante mencionar que a idade diagnóstica é por volta dos 36 anos de idade
O tamanho do tumor normalmente tem mais de 2 centímetros. Isso acontece porque muitas vezes os pacientes, a gente não ensina aos pacientes a identificação dos tipos de lesões que eles têm que ver em consultas com os dermatologistas. A histopatologia nesses relatos eram de carcinomas espinocelulares muito diferenciados. Posteriormente, a professora Melério, que é muito conhecida como uma das melhores especialistas no assunto, ela fez um estudo durante 28 anos. Hoje eles têm 44 pacientes ativos e neles foram analisados 221 tumores primários. 70% era também da forma distrófica recessiva severa. Há também 4 casos em outras formas generalizadas, 5 na forma dominante, 3 na forma juncional e 1 no subtipo Kindler. A idade média baixou aqui para 29 anos. É importante mencionar que cada vez a gente tem um pouco mais de precisão diagnóstica. A idade de diagnóstico melhorou com o conhecimento compartilhado em nível mundial. A Débora México conseguiu reduzir a idade de 36 para 29 anos para os diagnósticos prematuros. Isso aconteceu pela insistência dos doutores e das conferências, dos congressos que nós temos com eles todos, ou só pela educação mesmo, e falar o tempo todo, tem que fazer revisões constantes na presença de lesões suspeitas. Infelizmente, a mortalidade dos carcinomas, desse tipo de carcinoma, é muito alta, 65%. A vida média depois do diagnóstico é de 2,4 anos. No entanto, existe uma faixa de até 12 anos. Nesse artigo, eles fizeram uma divisão importante, assim. Eles consideraram doenças operáveis. Quando a gente faz operação nesse tipo de lesão, tem que dar uma margem de 2 centímetros, porque tem lesões que a gente não vê no nível ocular, mas aparece na biópsia. E a linfonedectomia regional aumenta a sobrevida em 10 meses. Claro que nos casos que não há invasão a outros órgãos. Quando há doença inoperável, uma lesão muito grande, tem se utilizado a radioterapia. Isso é para quando não há resposta de tratamentos anteriores e principalmente para tratar os sintomas, como a dor quando ela chega aos ossos. A quimioterapia convencional, também do tipo 5-fluoracil e cisplatin, ela dá um pouco de conforto para os pacientes. Há também tratamentos com eletroquimioterapia, bleomicina, e nessas tentativas não tivemos boas respostas. Há 2 biológicos que podem ser usados com efeitos colaterais que fazem com que essa doença seja muito difícil de manter por causa desses efeitos. A gente também tem que o semiplimab consegue aumentar em 6 meses a sobrevida dos pacientes. São casos esporádicos, não são muitos casos para a gente ter uma pesquisa com mais precisão. Os tratamentos tópicos nesse artigo que eles usaram foram o creme imiquimod, que é um biológico dos primeiros que houve, que se usava para tratar as verrugas de HPV na região genital. Depois se passou a usar para esses casos, e há alguns efeitos colaterais, como inflamação, que é normal, mas há também muita dor. A terapia fotodinâmica paliativa não é curativa e também tem efeitos colaterais. Os retinoides sistêmicos, como a alcitrenoína e isotreína, geram efeitos como lábio e pele muito seca, com muito incômodo. Na nossa experiência, nós vamos ver agora, as amputações de extremidades, principalmente no pé, é o melhor tratamento que a gente observou aqui no México. Vamos ver, a gente acompanhou evoluções de pacientes com até 10 anos ou 20 anos sem recorrência. Aqui eu estou mostrando aqui a localização anatômica no grupo da Inglaterra. Principalmente, vocês podem ver que as lesões estão nas extremidades. Aqui eu marquei o México em vermelho. Aqui é a localização das lesões. Vocês podem ver onde está aqui. Amputação, amputação, amputação. São 3 pacientes
que sobreviveram muito tempo, inclusive eles estão vivos e até 20 anos depois da amputação. Essa amputação tem que ser feita de forma ampla, essa é a nossa sugestão. Próximo slide. Em nível molecular, é importante mencionar que os trabalhos que a gente tem realizado ao longo do tempo, neles a gente pôde ver o seguinte: quando a gente compara o câncer de pele de pacientes com EB e os de pessoas normais, a gente vê muitas diferenças. O câncer espinocelular que afeta as pessoas que não são portadoras de EB depende da radiação solar e pode estar relacionado a infecções de HPV. Não é assim com os pacientes que têm EB, eles não se expõem ao sol. Isso também provoca deficiência de vitamina D, mas não há infecções de HPV. Eu não vi nos meus pacientes, em nenhum paciente meu, esse tipo de verruga de HPV. É importante mencionar que a fibrose, microbiota, os fibroblastos e a matriz extracelular apresentam câmbios que levam à formação desse tipo de câncer. Também há uma mudança radical no tecido que está em volta dos cânceres de pele desses pacientes, que é um aumento do fator beta-transformador que provoca a perda da função do colágeno 7 nos fibroblastos que estão próximos a esses tumores. No entanto, o mecanismo importante de causa de câncer de pele nesses pacientes é desconhecido até hoje. Aqui a gente tem imagens de alguns pacientes. Como vocês podem ver, as lesões podem ter formas de nódulos, podem ter lesões hiperqueratóxicas, ulcerações grandes, desagradáveis, lesões em que é preciso amputar os pés. Isso é o que a gente tem visto no mundo inteiro, independentemente da economia dos países. O câncer de pele afeta, ele não se importa com a idade do paciente, a economia, as questões econômicas, a cor da pele, onde a pessoa mora. Aqui são as parcerias que a gente fez com o Dr. Andy Salf e com o Johnny Tito, que infelizmente morreu esse ano. Eles são da Universidade de Jefferson. Eu vou mostrar alguns estudos rapidinho e vou falar do mais importante que a gente fez. Nesta imagem, o dedo que está ali no centro, com esse aspecto áspero, rugoso, aqui foi o começo do câncer neste paciente. Ele teve a mão amputada, infelizmente, ele faleceu depois disso. As parcerias que a gente teve foram tantas que não dá para mencionar uma por uma. Eu vou marcar isso aqui com vermelho e com amarelo. Aqui é um guia internacional que nós escrevemos para o manejo de pacientes com carcinoma espinocelular. É possível fazer uma conferência magistral a respeito. Isso é um artigo que foi um dos mais lidos no ano de 2017 sobre o tema. E é importante mencionar o seguinte: quando a gente tem um paciente com esse tipo de lesões, temos que perguntar para ele e falar com ele sobre qual tipo de evolução é possível, qual tipo de tratamento ele precisa. E se o paciente resolve não fazer nada, o que nós temos que fazer é cuidar da pessoa até a morte. A gente tem que acompanhar com terapia de apoio, se a família estiver de acordo e ele também, com medicamentos para melhorar a qualidade de vida e para que a pessoa possa tomar essa decisão de ponto de vista pessoal e tenha esse tratamento personalizado. Esse artigo está disponível, ele está na internet grátis e se vocês quiserem também eu posso mandar para vocês. Isso é um resumo breve do que é o carcinoma espinocelular nos pacientes com EB e a evolução que eles podem apresentar. O mais importante é a proximidade da família, o amor dos pais, o carinho dos irmãos, o apoio das Débras em cada país para que os pacientes possam ter melhor qualidade de vida. Muito obrigado por me convidar, por ter me chamado para participar. Eu estou aqui às ordens de vocês.